Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito prazer, meu nome é Letícia e até que enfim eu consegui gravar e tô aparecendo aqui. Nossa, eu tô com glitter. Enfim, eu consegui gravar e aparecer aqui. Me aconteceu muitas coisas. Eu não sei em qual dos canais que eu vou postar esse vídeo. Faz muito tempo que eu não apareço e eu tenho muita coisa pra trazer. E caramba, eu nunca vi alguém receber tanto ataque como eu. E eu olho aqui pra os meu canal no YouTube, tipo assim, eu não tenho malemar, eu tenho seguidor e eu fico tipo, meu Deus, como assim? Mas enfim. O vídeo de hoje eu venho trazer um pouco sobre a mediunidade do caos, nós médios que carregamos essa mediunidade e que não é muito comentado, não é muito falado, e o que a gente sabe é bem pouco, né? E eu acho que é isso, tipo, eu já tô entrando já no assunto, e uma coisa que eu quero falar é, o que eu venho pra falar? Eu venho trazer, eu escrevi, porque isso aqui foi num dia eu tendo uma conversa com um guia meu, com um mentor meu, e ele pediu pra me escrever no papel tudo que eu tava falando pra ele, que eu tava junto com ele explicando uma coisa pra uma alma, que aí eu não vou conseguir saber se em algum momento da vida eu vou conhecer, mas enfim, eu tava ensinando e ele me colocou lá pra mim ensinar isso pra ela, e ele pediu pra mim trazer, pra me escrever. E aí eu vou falar, eu vou ler o que eu escrevi, porque o que acontece? Não é que eu não saiba, é por conta que pra mim não me perder nas energias e pra mim conseguir passar, sem eu me perder, eu preciso escrever, porque senão aí eu fico sentindo altas energias e você já viu que, tipo assim, eu me perco. Igual, eu perdi o foco por causa do glitter, da coisa, então assim, eu me perco. Então pra mim não me perder, eu vou ler o que eu escrevi. Mas enfim, se eu quiser acreditar, acredite. Se não quiser, não, só pega realmente aquilo que o seu coração, que sua alma sentir como verdade. Eu não vim aqui trazer a verdade absoluta. Então, se o que eu falar, seu coração pegou como verdade, aceita. Porque as pessoas, o mundo, a Matrix, tudo aqui tenta pôr na nossa mente que o nosso coração é enganoso, que se você seguir o seu coração, você vai se enganar. E nem não é, porque não, não existe esse caminho, isso de caminho errado e de caminho certo. Existem coisas que poderiam ter. Existem caminhos que vêm com mais consequências e outras não. Só existe isso. Enfim, eu me perdi aqui, isso aqui é canalização. Passou pra alguém, enfim. Fez sentido aí pra alguém. Então vamos lá, falar da mediunidade do caos. E uma das coisas que eu quero falar referente à mediunidade do caos é que os médiums da. Nós, médios que carregamos essa energia do caos, geralmente, eu vou dizer o que eu sinto, não vou falar, mas o que eu sinto bem forte é que a maioria de nós que carregamos a mediunidade do caos é quem carrega muito essa coisa da dualidade. E quem carrega muito essa coisa da dualidade, gente, eu passei por várias experiências espirituais na minha vida, então até o momento, eu tô no momento com 26 anos, então até durante esses 26 anos eu ainda não, eu não sei se tem como a gente chegar, porque a gente carrega muito essa coisa de dualidade, então eu não sei se vai chegar um momento que a gente vai conseguir
integrar isso. Não é, eu não digo manter em equilíbrio, mas integrar, sabe? Porque eu ouvi aqui alguém falando assim, mas tem como, tipo assim, a gente sair, deixar de ser dual e é bem complexa essa pergunta aí, porque me vem altos caminhos e eu não sei como eu pego pra mim responder. Existe como a gente... Na verdade, a gente só vai deixar de perder essa dualidade quando a gente conseguir estar alinhado, manter essa energia em equilíbrio e a gente conseguir chegar... Desculpa. Arrotos de confirmações. Não, não vai acontecer. Acontece bastante. Enfim, voltando aqui, senão eu vou me perder. E... Me perdi, voltando, Obrigada. Aí, quando a gente conseguir equilibrar, e nessa jornada aí não é só da gente conseguir equilibrar, enfim, a gente só vai... Eu não sei se eu vou... Gente, eu não tô conseguindo explicar. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Eu sei o que... Não é que eu não sei passar, eu sei, eu só não... Eu entendo, mas eu não... Enfim. Eu perdi totalmente o foco do negócio. Não quer dizer não totalmente o foco, mas eu não vou... Eu vou ser bem honesta, eu não tô conseguindo pôr em palavras o que eu estou vendo e o que eu sei. Eu não vou... Eu não consigo pôr em palavras. E também eu acredito que tem pessoas que não vão entender, mas quem já tá num certo grau aqui de mediunidade, de conhecimento, não de mediunidade, vou falar de conhecimento, de consciência, vai conseguir entender o que eu tô falando. Então, assim, enquanto a gente... conseguir, tá? Enquanto a gente estiver aqui encarnado, essa dualidade, a gente não vai conseguir separar, entendeu? A gente só vai conseguir tá totalmente ali, porque tá me sumindo todas as palavras, gente, tá me dando branco. Enfim, vamos voltar ali pro fio da meada, que alguma coisa me pegou aqui, eu já tô sentindo na minha cabeça e tá me dando branco. Vamos lá, porque eu dei uma viajada legal aqui, eu vi umas coisas. É isso. Então vamos lá. Referente à mediunidade do caos, a gente trazemos o caos à tona e muitos pensam que a gente traz de propósito ou que carregamos uma coisa ruim. Então, assim, a gente que tem a mediunidade do caos, as pessoas olham pra gente e vai ver a gente, vão sentir... Principalmente se a gente não estiver muito bem emocionalmente, tipo assim, vão sentir uma energia, uma confusão, uma coisa ruim. E vão dizer que é a gente que tá trazendo. E quem tá perto... Vocês vão entender. Eu vou ler aqui, porque senão eu vou ficar toda hora parando. E aí vocês podem ver que é bem provável que eu vou repetir coisa que eu já escrevi aqui. Mas é isso. Então vamos lá, né? Trazemos o caos à tona. Muitos pensam que a gente traz de propósito ou que carregamos uma coisa bem ruim, como eu falei. Sendo que o que acontece? A mediunidade do caos é simplesmente trazer o caos interno e o nosso caos interno das pessoas à tona. E aí o que acontece? As pessoas acham que o caos que aparece na vida dela após a gente ter contato com a pessoa, então muita gente acontece, quem tem a mediunidade do caos, você se aproximar e tipo assim, e a vida dos outros dá um negócio e tudo e a pessoa fala, é você que trouxe isso, você que tem coisa ruim, porque eu falo isso por experiência próxima por experiência própria, porque isso me aconteceu
muito, e é tipo assim, um dos motivos que eu quis vir trazer referente a essa mediunidade, porque a gente é muito mal incompreendido, né? Então, continuando, né, as pessoas pensam que o caos que eles passam na vida deles é a gente que causou, sendo que o que acontece é só a gente só traz o caos interno, porque muita gente aparenta que externamente uma vida estável ou usa máscara de uma pessoa estável, só que internamente é um caos. É um caos e a pessoa não quer olhar. Então, o médium do caos, a partir do momento que você se aproxima com pessoas que não querem lidar com as suas próprias verdades, com seus próprios monstros internos, com tudo isso, a gente ajuda a trazer isso à tona. Então, é meio que, tipo assim, quando a gente aproxima de alguém e começa a acontecer caos, vamos dizer, o caos na vida da pessoa, é porque a pessoa ficou empurrando aquilo muito tempo com a barriga e chegou num ponto que ela precisa de mudança e vai ser no extremo, no caos. Então vamos. Eu não sei por que eu fiz, eu vou continuar. Né? Sendo que trouxemos a energia à tona do que as pessoas tentam esconder. E o que acontece? A gente que carrega essa dualidade, essa mediunidade do caos, mano, a gente já passou por muita merda na vida. Então, tipo assim, coisas ruins mesmo. Então, assim, no caos, quando tá tendo, tipo, muito conflito ali externo, é confusão em família, é problema em trabalho, é, tipo, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo na volta e abalando ali o emocional. Então, geralmente a gente que tem essa mediunidade, a gente que teve que sobreviver, a maioria, a gente que viveu ali tendo que sobreviver, entendeu? Então, porra, tem alguma coisa querendo interferir no que eu vou passar, sai fora. Só um momento. Então, o que acontece? A gente já passou por muitas coisas, e aí um dos motivos das pessoas achar que a gente que tá trazendo, principalmente nós que é médium e mostramos que é médium, as pessoas têm preconceito, né? Então, vai dizer que a gente que trouxe isso. E aí um dos grandes problemas, né, que eu escrevi aqui, que é o que acontece. Por verem que a gente tá tranquilo em meio ao caos, acham que é por conta que a gente está fazendo algo contra eles, entendeu? Mas é como eu tô falando, mas por termos passado por tanto caos, por tanta coisa na vida, que agora é no caos que brilhamos, entendeu? Então, assim, o caos é no caos que a gente, tipo assim, enquanto o povo tá se descabelando no caos, a gente tá aqui, tipo, mano, e aí? Calma, por mais que esteja surtando, a gente consegue lidar bem, muitas das vezes, bem melhor do que as outras pessoas, entendeu? E um dos motivos que eu quis trazer isso daqui, porque eu conheci uma pessoa aí na internet famosa. Não vou dizer famosa, porque não é famosa assim não, mas enfim. E aí eu fui passar um negócio de mediunidade ali, recados espirituais pra pessoa, sem tirar nem pôr do jeito que a entidade da pessoa queria, da forma que a pessoa queria, na energia que a pessoa queria, que a entidade queria, desculpa. Então eu trouxe do jeito que a entidade, eu tô aqui para me trabalhar com a espiritualidade, e a espiritualidade ela não trabalha amaciando o ego e nem muito das grandes transformações que a gente precisa na nossa vida nem sempre vai ser na energia do acolhimento, no amorzinho, até porque muitas das vezes a mudança que precisam, às vezes as pessoas que precisam dessas mudanças pessoas que a espiritualidade já tentou fazer com que mudassem na energia do amor.
Então é onde entra até a gente, medium do caos, para se aproximar de pessoas assim, que é pessoas que é difícil de mudar. Então, quando a pessoa é muito difícil de mudar e estão falando as coisas, a pessoa não está escutando, o que a espiritualidade faz? Usa um médium, né? Geralmente o médium que carrega a mediunidade do caos, e para ele tocar na vida de pessoas que têm dificuldade em mudança. Então a pessoa, para mudar, tem que ser no caos, na dor, entendeu? Assim como os médiums também, a maior aprendizagem do médium do que carrega essa energia de dualidade do caos é em confusão. É no momento ali que era para ser a nossa destruição, é onde a gente vai tirar mais conhecimento, vai tirar mais coisa, é da onde que a gente vai brilhar, entendeu? É, que é isso que eu tô falando, porque assim, e outra, nós que carrega a mediunidade do caos, a gente já vê desde criança que onde a gente chega é confusão, o povo arruma confusão fácil com a gente. Nossa, desculpa. A gente arruma confusão fácil com a gente. Os lugares, você chega nos lugares, pode estar feio, bonito, de boa ou não, o povo vai olhar torto. Gente, desculpa. Tem sempre um pra implicar. Sempre um pra implicar, entendeu? Na vida, a pessoa. Tem, a gente sabe, tem sempre. Os sintomas são vários, mas é sempre essa, caos. Mas a gente pode, mas, tipo assim, a gente sempre consegue superar, entendeu? Mas passa por muita provação. É uma mediunidade muito de provação, entendeu? Então vamos lá, referente a outra parte da mediunidade do caos, que as pessoas têm que entender que só o seu campo energético já traz a sombra, que você não. Só nós médiums do caos, então assim, não precisa a gente fazer nada. Somente o nosso campo energético ele já traz à tona a sombra das pessoas, tanto a nossa, né, quanto das pessoas. E é aquelas sombras que ela não consegue lidar. E geralmente a mediunidade do caos vem acompanhada junto com a do espelhamento. E é uma coisa que as pessoas. Tipo, um dos motivos de eu não ter ficado em religião é justamente por isso, porque tentam limitar muito a mediunidade, limitam muito o médium você estando ali em religião, porque você é médium disso, você só pode ser médium disso. E aí o que acontece? Começa a despertar outras mediunidades, porque aí você fica focando só em uma, tentando desenvolver, aprimorar só em um, e o restante ninguém trabalha. E aí é onde começa a vir acontecer os negócios de despertar espiritual. Acontece altos caos na vida pra gente ter que despertar de uma vez por toda a mediunidade. Entendeu? Aí a pessoa fica confusa, fica achando que não tem mediunidade, que eu falo isso por as coisas que eu tô falando aqui, é coisa que eu já passei. Então eu sei que é coisa que acontece que não só aconteceu comigo, mas que acontece com muitas pessoas, entendeu? Nossa. Então. Nossa, eu até esqueci, me deu um. Eu tô sentindo um fluxo de energia na minha cabeça. Aí voltando, que eu me perdi aqui, que tem um negócio tentando impedir pra mim não passar o que eu tenho pra passar. Mas eu vou conseguir passar assim. Lembrei, o povo referente à religião, né? Querer rotular e colocar limite na mediunidade, e sendo que não é assim. Todos nós conseguimos, não temos, vamos lá, todos nós não temos só um tipo de mediunidade, todos os tipos de mediunidades, independente da sua idade, do que seja, enfim, todos conseguem desenvolver todos os tipos de mediunidade. Aí é onde entra Yeshua, Jesus, que ele foi a prova viva em terra ali, na material, de que se pode alcançar um grande nível
de mediunidade, porque ele foi o maior médium, o maior alquimista que pisou na Terra. Assim, que tem, vamos dizer que prova, né? A maior, assim. Enfim, vocês estão entendendo. E então, assim, ele é o melhor caminho para a gente conseguir se desenvolver. Que eu falo isso por experiência própria, porque se não fosse Jesus, Yeshua na minha vida, para ele me revelar as coisas, eu estaria numa religião perdida e bloqueada dos meus dons divinos, entendeu? Então, assim, vocês têm que seguir o caminho de Jesus, vocês têm que seguir o caminho de Jesus. E não digo o caminho necessariamente desse da Bíblia, que vocês olham pra mim, tipo assim, eu naquele tempo tô totalmente fora. Mas enfim, acho que vocês estão conseguindo pegar o que eu tô querendo passar. Então, assim, vamos pôr, eu era de religião de Umbanda, né, religião afro. Você é médium somente de incorporação. O outro ali não é médium de incorporação. Não é bem assim. Todos têm essa possibilidade. Porém, alguns têm que desenvolver, alguns dá mais trabalho, tem que ser trabalhado umas coisas no corpo e nem todo mundo sabe, tem conhecimento para mexer. Então é melhor deixar parado do que e fazer com que a pessoa aceite aquilo ali do que se trabalhar em cima, entendeu? Porque dá muito trabalho, vamos dizer, é muito trabalho, porque é muita gente para cuidar. Então, para você ter que desenvolver, você tem que focar ali, entendeu? Para você conseguir desenvolver a pessoa e abrir o corpo dela, o campo dela, para conseguir incorporar, e tem todas essas coisas aí. Enfim, isso daqui foi mensagem para alguém que eu não queria nem. Enfim. Então, assim, você desbloqueou você é um meio de uma coisa e você está sentindo outros tipos de coisa, pesquisa sobre e desenvolva. Porque a gente tem a mediunidade acoplada com os 6 sentidos do corpo. E você consegue ouvir, ver, escutar, sentir, tudo enquanto no corpo. Então, não caiam nessa conversa de que só existe um tipo de mediunidade, que não tem como você desenvolver outras. Tem como muita coisa. Jesus foi a prova viva disso, entendeu? De que a gente, o ser humano, carrega muito poder e que se você conseguir se despertar, se você conseguir se despertar, você consegue chegar num grau ali de poder muito, muito grande. Enfim, vamos lá, né? Aí continuando, e geralmente a mediunidade do caos vem acompanhada junto com a mediunidade do espelhamento, que falamos, porque o que é a mediunidade do espelhamento, né? A gente fala e agimos muitas vezes inconscientemente igual ao outro. E muita gente confunde isso e acha que tipo assim, aí é onde entra a mediunidade do espelhamento e a mediunidade do caos, se não trabalhadas, se não desenvolvidas corretamente, se você não desenvolver ela corretamente, não souber lidar, ou você não tiver uma pessoa ali, um dirigente, enfim, uma pessoa ali que cuida de você espiritualmente, a pessoa não souber lidar, não entender que isso é uma mediunidade, aí é onde entra casos onde que tem pessoas que têm alta mediunidade e que são internadas com esquizofrenia. Por exemplo, a mediunidade do caos junto com a mediunidade de espelhamento, muita gente... Não tô dizendo que não existe, pelo amor de Deus, tá? Existe, mas tem muito médiums que eu vou falar, não vou dizer que todos, é onde entra mais grande parte dos médiums que hoje em dia, se você é médium e você tem sintomas de borderline, essas coisas, mental, essas doenças
mental tem que pesquisar sobre a mediunidade do caos, a mediunidade do espelhamento, porque essas mediunidades não desenvolvidas e que as pessoas que não é muito comentada, quando a gente não sabe lidar, não é comentada, ninguém encontra em quase lugar nenhum sobre, e aí a gente não sabe lidar, muito pouca gente, quem sabe lidar, a gente quase nem fala, eu se falo, é bem difícil de encontrar, enfim. E nessa daí a gente fica se entupindo de remédios, porque não que eu não tô aqui para dizer que sou contra remédios, porém tudo que a gente precisa a gente tem na natureza. E o foda dos remédios farmacêuticos é que a gente toma para curar uma coisa e nessa daí piora outra coisa, porque é drogas. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas enfim. Enfim, né? É isso. Nossa, eu não queria ter aparecido aqui porque meu cabelo estava... Por que eu tô entrando nisso agora? Vamos voltar aqui que eu perdi aqui na energia. Então vamos lá, a mediunidade do caos vem junto, geralmente vem junto, acompanhada com a do espelhamento, né? Que a mediunidade do espelhamento é quando a gente fala, age igual a outra pessoa, seja consciente, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, é tudo inconscientemente, a gente age igual ao outro. E muita gente confunde isso e acha que é doença mental, e é só mediunidade não comentada e nem desenvolvida, porque muita gente não sabe, mas as mediunidades vêm acopladas, todos nós possuímos o mesmo poder. Aí foi onde eu comentei de Jesus, né, poder de Jesus, então todos nós temos dentro de nós todos o poder, tudo que Jesus fazia, a gente tem a possibilidade de fazer. Então, tipo assim, mas ninguém até agora, né, conseguiu chegar aos pés do homem, porque é difícil, o homem é bravo mesmo. Então vamos lá, poder de Jesus dentro de nós. Ele foi o exemplo vivo, né, de até onde a nossa mediunidade pode chegar. Por isso mataram ele, né, porque ele era perigoso demais para os que já sabem e querem controlar a gente, né. Então, assim, tiveram que matar ele, né, por conta que se ele continuasse vivo, ele ia despertar muita gente, mostrar que, pera aí, vocês não podem, as coisas não é bem assim. Olha o poder que vocês podem ter. E é por isso de tudo isso. Só que ele teve um poder tão grande, teve ali um negócio tão grande que não conseguiram silenciá-lo completamente. Entendeu? É aquilo, conta fatos, não há argumentos. Não queriam que ele evoluísse mais e nem despertasse outros, né? Então, o que acontece? Eles limitam a gente, limitam a nossa mediunidade. Se você é médium X e sua mediunidade é essa, tipo assim, sua mediunidade é essa, você vai desenvolver e é isso, você tem que aceitar ser assim. E não. E aí, aí é onde muita gente peca, né? E você, por não saber e nem por isso, simplesmente acreditar. Porque muita gente acha, que eu coloquei aqui, né? Muita gente acha, eu, por exemplo, que passei por religiões, todas as coisas, e eu ficava, mas eu não tenho pessoas, eu não ensino pessoas, tipo assim. Eu me colocava muito abaixo porque as pessoas é mãe de santo, tem filho, tem terreiro, tem as coisas, e eu ficava me colocando abaixo. Eu não queria acreditar nas coisas que eu sentia, que eu intuía. Então eu ficava com dúvida, com tudo essas coisas. E eu entrava em terreiro, em religião, os povos pegavam e falavam, porque sua mediunidade é essa. Só que dentro de mim sempre falava que não era só aquilo, que não era desse jeito. Então, vocês têm que prestar muita atenção, tomar muito cuidado com principalmente
essas coisas de religião. Principalmente em religião que desenvolve essas coisas de mediunidade, religião, eu vou falar afro, né? Não tenho nada contra, já fui tudo, só que hoje em dia tá muito difícil encontrar pessoas realmente verdadeiras, que realmente entende a espiritualidade, que respeita a espiritualidade. As pessoas estão querendo, não respeitam mais as entidades, não respeitam mais os espíritos. O espírito fala, o povo tá se achando maior que os espíritos. Independente, tipo assim, nossa, o negócio tá feio. E você entregar a sua cabeça física e espiritual na mão de um humano é complicado, entendeu? Deixa eu ler aqui. E uma outra coisa que eu li aqui, aí eu ouvi que uma das coisas que você aí que tá vendo que você tem que... Nossa, meu Deus. Que você tem que fazer é ouvir mais eu ouvi bem alto, não era isso que eu ia falar não, mas falou um ou tal. É ouvir sua intuição. Não se limite. Escuta a sua intuição, entendeu? E peça sempre provas, porque você receberá. E vamos lá, gente. Eu me perdi aqui em todas as coisas que eu tô recebendo, altas canalizações, altas coisas, tá? Eu tô vendo altas coisas, Mas enfim. Referente à mediunidade do caos. É uma mediunidade muito incompreendida. A gente vive muito na dualidade. Eu vou falar que no momento, para ajudar você aí que se identificou com o que eu fui falando, referente eu tô escutando aqui referente à mediunidade do caos, quando você se encontrar no momento de caos, no momento de caos emocional, ali que você tá muito atribulada das muitas emoções, procura um ar livre, sabe? Vai procurar uma coisa que você goste pra fazer, pra você desfocar sua mente, pra você não se perder. Eu dei uma perdida aqui, porque tá me vindo outras coisas. Porque, gente, eu tô recebendo vocês não estão entendendo do negócio que eu tô sentindo aqui. E eu não sei porquê. Tá me vindo que não é que eu tô sentindo, mas eu não sei se é eu ou se é algo mesmo externo, que eu tô esquecendo de alguma coisa referente à mediunidade do caos pra me passar, e eu não sei se eu consegui passar de uma maneira que vocês conseguiram entender, mas eu vou confiar que tudo que eu tô falando aqui tá sendo certo, porque eu tô sentindo a palma da minha mão esquentar. Eu tô tentando ver aqui pra ver se vai aparecer de vez em quando. Vocês aí, gente, que eu sei que vai ter gente aí que entende dessas coisas, que vê. Você aí que aplica reiki, essas coisas, suas mão brilha. Porque tá, aqui tá com um pouco de glitter, mas a palma da minha mão aqui nesse meio, quando eu vou dar passe, quando eu tô falando de espiritualidade, todas as coisas, aqui o chakra da minha mão, ele esquenta, às vezes fica gelado, às vezes fica quente. E muda de cor, às vezes brilha azul, às vezes brilha amarelinho. E aí eu vim coisa aqui que eu senti por um momento aqui, que eu senti alguma interferência, a mão começou. E eu tô sentindo de fazer aqui assim pra vocês, que eu vou aproveitar.
vocês vai se sentir melhor. Não fiz nada de ruim, é que tá fluindo energia. E eu estou mandando boas energias pra vocês, pra acalmar vocês. Vocês ficar tranquilos, equilibrar o chakra de vocês. Que louco, tô vendo todo o corpinho de vocês. Tem anjos da terra aqui, que gracinha. Bem-vindo. E gente, eu vou. Tá bom? Agora tá bom, deixa eu. Isso aqui já tá acabando, isso aqui vou passar pra vocês façam. Aqui dentro tem anil, um pouco de anil, água, e tem aqui gotas com um pouco de essência de mirra e de lavanda. Aí eu coloco um pouquinho aqui dentro, esse borrifo na casa, borrifo ali na plantinha, sai borrifando porque ajuda ficar mais arejado e fica com cheiro. E uma coisa também que é bom fazer, botar um pouco de erva aqui dentro também, botar umas ervas aqui dentro. Bom, eu não coloquei porque eu não tenho aqui, eu tô sem, mas aqui dentro é bom colocar também álcool pra conservar. Eu vou colocar álcool pra conservar, mas não é muito, tipo, é um pouquinho de álcool, água, igual aqui, ó, enche de água. Coloca um pouquinho de anil só pra dar uma corzinha na água, pra água ficar um azul assim, não muito forte, tá? Um azulzinho assim, claro. Coloca gotas de essência. Eu falei o álcool? Água, álcool, gotas de essência. Se você não tiver essência, uma coisa que você pode fazer também é colocar erva aí, por isso, só que aí você tem que pôr erva fresca. Uma coisa que você pode fazer, já que você vai pôr álcool, amassa, macera e bota aqui dentro. Entendeu? Aí você pode se jogar. Aí fica muito bom. Você passar. Aí isso aqui, ó, igual, por exemplo, limpa a casa. Você pega, limpa a casa, borrifa na casa, isso ajuda. E eu não sei nem por que eu tô trazendo isso, o que é, se vai fazer sentido. Eu não sei nem se as coisas que eu tô falando aqui tá fazendo sentido, porque eu perdi todo o fio da meada. O vídeo tá sendo totalmente diferente do jeito que eu planejei, as coisas totalmente diferentes do jeito que eu planejei pra me falar. E é isso. Eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar gravando, independente de ter gente vendo ou não. Tipo, eu tô feliz porque eu sei que em algum momento esses meus vídeos vai ajudar alguém, entendeu? E é isso. Eu acho que somente isso que eu tenho pra falar, não tenho mais nada. Tá me vindo outras coisas da minha cabeça, mas acredito que isso é só paranoia minha mesmo. Mas eu tô muito feliz de poder falar um pouco referente da mediunidade do caos e a mediunidade de espelhamento, porque, como eu disse, é coisas que não se comentam muito, que não falam muito e que é foda. Só quem passa, quem tem, que vai entender, que consegue entender. E eu queria poder trazer mais detalhado, fazer um trabalho mais detalhado, mais coisas. Só que eu acho que eu, ao meu ver, que eu sinto que o que eu tô passando, quem vai assistir vai conseguir entender o que eu tô passando. E aí eu fico, a questão da comparação.
questão da comparação e eu tô batendo esse papo aqui porque eu tô sentindo de ficar batendo esse papo aqui com vocês. Eu tô meio confusa, gente. Eu tô realmente confusa. Eu tenho que dar parabéns pra quem trabalha aqui na internet. Nossa, minhas unhas. pra quem trabalha aqui na internet, entendeu? Porque não é fácil. Pra quem trabalha e até principalmente pra quem é médio, pra quem trabalha com a internet, pra quem é médio, porque, gente, o peso espiritual é foda. Igual eu falei no começo do vídeo, eu não sei em qual do canal que eu vou postar esse vídeo. Eu abri um canal, acho que eu tenho só 3 vídeos, que eu não sei se vai ser nesse que eu vou postar ou se vai ser no outro. Postei, tava super empolgada, eu recebi confirmação que eu tava no caminho certo. Eu salvo vossas forças e licença, seu caveira confirmou pra mim, eu recebi maior confirmação, eu fiquei muito feliz. Só que demorou, nossa, eu recebi ataques espirituais, eu perdi celular, eu pensei que eu não ia conseguir recuperar a conta, aí eu peguei, consegui arrumar o celular, mas eu não consegui recuperar a conta, e aí eu montei outro canal, aí eu recebi mais ataque. Aí eu recebi mais ataque, fico com vergonha, por isso que eu... Aí eu recebi muito mais ataque, e aí eu tava tipo, gente... Aí eu fico olhando, tipo assim, porque espiritualmente eu fico sentindo altas energias de gente assistindo um vídeo, aí eu vou ver o vídeo e eu fico, gente, não tá tendo. Eu não tenho nem seguidor, não tenho... Ninguém nem segue meu canal, tipo, eu quase nem tenho ninguém. Só que espiritualmente, e nossa, eu passei pelo que o amassou, entendeu? Pesado, negócio pesado. E é os negócios assim, que só que, e aí eu tô meio que confusa nisso tudo. Enfim, eu ia falar muito mais coisas aqui, só que não sei nem que vocês vão entender. Sem nem está fazendo sentido. Sem nem está fazendo sentido o que eu tô falando. Mas enfim, gente, eu espero que as coisas que eu venho trazendo aqui faça sentido, venha agregar em alguma coisa, principalmente sobre para você entender um pouco da nossa mediunidade, para você conseguir entender um pouco, porque a gente vai passar por umas coisas espirituais agora foda. E eu digo foda porque pra quem tá acostumado, tipo assim, normal, mas pra aqueles que não estão acostumados, até por isso que eu falo que é foda, porque a quantidade de pessoas que vai despertar e a mediunidade, a espiritualidade vai chegar na porreta, amassando, o negócio vai ser louco, entendeu? E outra, até pra quem é médium, a partir desse ano, pra quem é médium, esses povos que é famoso, que as coisas, vai ser testado, vai ser todo mundo testado, se o que estão fazendo é com verdade. A verdade a partir de agora vai prevalecer. Tudo aquilo que não for verdadeiro vai decair. Então assim, vai ser muita. E eu não queria mais gravar, eu ia parar com o canal. Só que, cara, eu tenho tanta mediunidade, sabe? Eu tenho tanto conhecimento. Eu vejo gente que na internet, eu não digo nem nesse quesito de ser famoso, de não sei o que, mas eu vejo gente, tipo assim, que é famoso e não tem um pingo de inteligência nem de coisa do que eu tenho. Não que eu seja melhor do que ninguém, só que, tipo assim, porra, pra ficar sendo uma influência, tipo assim, então eu vou mostrar já que é pra mim apanhar horrores, porque não é normal um ser humano, que se eu fosse famosa, se eu fosse uma pessoa visível pra receber o tanto de ataque que eu recebo, era beleza, mas eu nem sou, então assim, já que é pra mim receber ataque,
e vamos se dizer que eu não tô nem fazendo nada, então que eu receba, então que eu vou apanhar, vou receber ataque por um bom motivo, entendeu? Fazendo alguma coisa de útil que presta. Se eu vou ficar famosa, se isso aqui, eu já nem sei daí a consequência, mas a minha parte de trazer o que eu sei, eu tô fazendo, porque o povo não passa os conhecimentos das coisas não, viu? O povo não passa não. Conhecimento não é pra se ser guardado. É umas coisas ou outras que se guarda, mas o conhecimento é pra ser repassado. Entendeu? Porque o que você vai fazer com tanto conhecimento se não usufrui? Tipo assim, além de não usufruir. Ixi, isso daí hoje eu ia pegar um recado aqui pra alguém, mas se afasta aí, se... fazer. Eu vi enfim. Mas eu perdi aqui o fio da meada. Um dos motivos que eu não queria gravar, que eu queria parar de gravar os vídeos, porque como eu abro pra gravar, aqui se abre um portal. Eu, ao mesmo tempo que você está me vendo aqui, ó, mas eu não tô só aqui não, galera, eu tô aqui, eu tô fechando o olho aqui, eu tô me vendo em outro lugar. Vocês querem que eu fale o que eu vejo? Eu tô me vendo. Eu tô vendo, agora eu vi um portal, mas um pouco antes aqui que eu tava de olho fechado, eu tava me vendo num campo. E eu esqueci o nome, aqueles pilares de madeira, assim. Eu vou até fazer com a mão, desenhar aqui, que vocês vão conseguir imaginar. Só vi isso, não tinha as outras coisas, mas eu vi como as coisas de pedra aqui, assim, como se fosse uma porta, sabe, grande aqui, assim. Dois pilares aqui, uma pedrona em cima e um pasto, só vi isso. E uma energia de bruxa, de ancião, de sabedoria, de conhecimento. E agora eu fechei o olho. Agora não tô vendo mais nada que eu fui falar, mas eu tô vendo umas alminhas aqui. Mas enfim, só pra vocês entenderem. Então, tipo assim, aí eu pego pra gravar igual. Eu já escrevo, eu já escrevo pra mim não ter que me perder na energia, mas vocês viram que é muito difícil pra mim. E, tipo assim, eu tenho N motivos pra mim não querer gravar. Eu tô tendo muita dificuldade ainda pra mim vir aparecer aqui, porque tem a questão de comparação, tem a questão de que eu não me acho. Não é que eu não me acho, né? Não é que eu não me acho. Eu sei que eu sou uma boa médium, só que ainda não recebi essa confirmação espiritualmente, assim, não espiritualmente eu recebi, mas tipo, como fisicamente, porque fisicamente é só porrada, eu vou falar as coisas, eu posso falar até a verdade, só que o povo quer me humilhar. E aí o povo vê que o que faz, aí depois quando o povo vê que eu falei é verdade, ninguém tem coragem nem de voltar nem pra pedir desculpa pelo que falou comigo. Ai, eu querendo trazer meus... mas enfim. Porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que tá aqui, entendeu? E que eu vou deixar registrado, porque eu tenho fé em Deus que em algum momento eu vou fazer um vídeo e eu vou falar. E quando eu fizer, vai ser eu falando que eu parei. Ou então, talvez até não, mas enfim. A expectativa é de que eu parei. Que o que acontece? Muita gente veio me desmerecer a minha mediunidade, desmerecer o meu trabalho por conta que eu fumo. Aí é onde entra o ponto. E sim, eu fumo. Mas enfim. Porque então as pessoas querem muito desmerecer por conta que eu faço isso. Por conta que eu faço isso, né? E ele aí sempre bate no ponto. É porque um bom médio não fuma, um bom médio não bebe, que não sei o que. E beleza, tipo assim, eu entendo tudo. Só que
Eu não gosto de cigarro. Bebida, já me tiraram, eu bebo e tudo, mas não aguento beber muito, gente. Eu bebo uma latinha de cerveja e fico altinha. Já. E quando eu consigo beber, porque eu não consigo beber muito. Não consigo. Se possível, eu nem bebo, mas se eu quiser fazer uma gracinha, tipo, eu vou beber, eu não aguento beber muito. E fumar. Eu acabei fumando que eu queria, porque eu tenho dessa de querer. Meu grande problema é esse. Mas eu tenho limites, tá? Antes de quererem me dar uma de uso de drogada, de tudo enquanto. Não. Mas eu tenho essa de querer experimentar. Então, a única coisa que eu tive curiosidade de tudo isso, álcool e... Então, isso eu fiz e eu vou dizer que muita gente fala que não ajuda, que isso atrapalha, porque aí é onde a gente entra num ponto que eu quero trazer pra vocês referente a isso, que eu fico vendo. Vários aí de santo, esses povos aí, líderes espirituais, falam disso. Um bom médium não fuma nem bebe. Aí tá. A maioria fuma, bebe, tem um ego altíssimo, tem tudo. Tem outro, tem gente que não bebe, não fuma, coisa disso daí, mas por dentro é ruim. Tem um negócio ruim. E aí, vamos voltar num ponto. Que você não é uma boa média porque você faz uso disso, né? Só que eu tenho muito que agradecer referente a isso por conta que porque é uma erva, é uma planta de poder, é uma planta de poder, assim como no xamanismo o tabaco tem o seu poder, e aí é onde eu vejo que é tipo muita hipocrisia, porque vários líderes religiosos fumam e quer implicar com esse outro cigarro, sendo que fuma e o mesmo peso pra um tem no outro, aquele velho ditado, o pau que tá em Chico da em Francisco. Então, tipo, é o mesmo peso, se for pra botar pra ver. Só que o fumo é pior ainda, né? O cigarro é pior ainda, porque ele prejudica muito mais a saúde e várias outras coisas do que coisa, enfim, se você souber usar, é claro. Aí o que acontece? A erva aí, né? Ela é uma planta de poder que abre nosso campo energético. A gente fica com o nosso campo aberto quando faz uso. Então, o jeito certo, se possível, você quer usar, é você, se possível, natural ali, o negócio mais natural. Você fazer com uma coisa que é muito boa, você fazer ela natural, você consagrar ali e você tentar põe uma música, faz uma meditação, uma coisa, você recebe, é como se você estivesse tomando uma ayahuasca. Nunca tomei ayahuasca, mas pelos relatos que eu tive e as coisas que eu tô falando, é coisas que eu faço e que, ao meu ver, eu falo porque eu vi os efeitos físicos e espirituais, tá? Então, não tô induzindo ninguém a nada, entendeu? Você faz a sua vida o que vocês quiserem e aguenta a consequência você pelos seus atos, pelas suas escolhas. Só estou esclarecendo, botando meu ponto de vista. Deixar bem claro, né? Pra não querer jogar as coisas nele nas minhas costas. Eu tô induzindo alguma coisa, tô induzindo nada não. Aí, enfim. Vamos lá. É uma coisa que abre o seu campo, que você tem que saber fazer uso, que é bom quando usar você consagrar. Então, quando for usar, não é em qualquer lugar, não é com qualquer companhia, porque é uma erva que tem poder e que ajuda muito em manifestação. Então, você tá ali, você tá fumando, relaxa, fume, faz pedidos ali, pede, principalmente você que tem depressão, que já usa todas essas coisas, pegue, faz e usa a seu favor, pede para ajudar na questão do autoconhecimento,
faz isso pra você ver se o negócio não vem. Ajuda, só que aí o que acontece? Ela vem no efeito de trazer conhecimento, aí você não fica naquele efeito coisada, tipo, você fica mais ativo e ela te traz conhecimento. Nossa, me deu um branco aqui que eu vi um cenário. Enfim. Então, eu me perdi totalmente no fio da meada, cara. Aí ajuda, enfim, ajuda você, a gente fica mais ativo, ajuda na criatividade, é isso, conhecimento, vai aflorar a sua criatividade. Mas isso você fazendo o uso correto. Então, evitar lugar onde que tem muita energia pesada, que tem coisa errada, evita fazer uso nessas coisas, nesses lugares. E aí, o que acontece? As pessoas implicam muito até hoje por conta de querer menosprezar a minha mediunidade, o meu conhecimento espiritual, por conta que eu faço uso. Só que isso me ajudou muito, eu até a conseguir lidar aqui na Terra com as minhas questões espirituais, porque eu fico, do jeito que eu tô aqui no vídeo, eu fico fora, gente. Eu tô aqui conversando, eu tô tendo visão, entendeu? Se eu não tô tendo visão, eu tô sentindo alguma coisa, eu tô o tempo inteiro conectada. Eu sou uma antena aqui ambulante, entendeu? Eu tô sentindo tudo ao mesmo tempo. Então, pra mim, eu tenho dificuldade em lidar aqui na Terra, entendeu? Muita coisa que eu não conheço, tipo assim, eu tenho dificuldade realmente pra entender. Então, isso me ajuda eu a me acalmar, me ajuda eu a acalmar a minha mente e a minha visão, pra mim não ficar o tempo inteiro vendo altas coisas, sentindo altas coisas. Então, querendo ou não, é uma coisa que me ajuda. E em acesso, em viagem astral, eu já vi, me levaram, não sei se era no Egito, acredito que era no Egito, onde foi que eu vi, e defumações com sacerdotes ali, eles pegavam, colocavam as florzinhas ali dentro das coisas de defumação, e eles faziam a primeira defumação ali, que é para limpar o pesado, e depois vinha outra com a defumação com mais ervas juntos, mas com as florzinhas junto ali, porque o que acontecia? Ela estando junto ali, ou então somente ela ali defumando o ambiente, todo mundo inala aquilo ali, você tá em um ambiente ali, num templo ali espiritual, e você tá na energia espiritual. Então, como ela abre o campo, vai conseguir, a comunicação vai ser muito mais fluida, muito mais rápida. Então, assim, tudo tá aí pra nós usufruir. E tudo tem o seu lado bom, tem a sua polaridade, seu lado bom, o seu lado negativo e o seu positivo, né? Seu negativo e o seu positivo. E basta da gente saber integrar isso e saber usar, porque tudo, até água em excesso mata. Entendeu? Até água em excesso faz mal. Então, sobre você você saber usar e não deixar com que isso te controle. Você pode usar, fazer as coisas que você quiser, mas não deixe que isso te controle. Sempre que possível, você saiba voltar pro seu corpo, saiba voltar ao normal. E é uma das coisas que eu senti de falar, porque eu vou falar, porque se isso estiver afetando a minha mediunidade, se estiver me trazendo coisa ruim, eu vai ter registrado aqui até pra mais gente ver, e eu vou ser porque eu gosto de falar as coisas que eu preciso ter passado na pele, entendeu? Porque ninguém sem ter o exemplo, as pessoas sem ter o exemplo, não fica difícil, entendeu? E eu tô confiante
tipo, eu tô confiante de que não é errado o que eu tô fazendo, porque eu não tô perdendo a minha essência, isso não tá tomando conta de mim, eu me cuido, quando eu uso, eu não uso pra mim ficar chapada, pra mim ficar louca. Sempre que eu uso, eu chamo ali as minhas entidades, eu converso com eles, é sempre pra trazer, sempre pra ajudar nessa coisa do autoconhecimento, pra me ajudar a fazer ali uma autoanálise, sabe? Sempre nessa energia. E eu venho falar isso daqui porque eu sei que tem gente, muita gente hoje em dia faz uso, e muita gente menospreza, trata mal, faz as coisas, só que é uma planta medicinal e que ela tem os seus fundamentos e que, tipo assim, como eu falei, se a gente não souber usar, vai ter ela tem o seu lado negativo ali e ela vai fazer com que você vá pro lado negativo. Mas não se deixem, a gente não pode se deixar levar pra esse lado. Então, assim, você que tem mediunidade e faz uso, faça uso dela sempre ao seu favor em bons ambientes, com boas pessoas. Ofereço, eu vou falar que eu ofereço pra tem gnomo, tem fada, essas coisas, tem que eles aceitam, só que é tudo diferente, não é desse jeito, tem tudo um ritual, tem tudo uma coisa, e uma coisa que eu quero falar, eu volto no ponto, siga a sua intuição, e, e é isso, é uma coisa, igual como eu falei, eu queria falar disso daí, por conta que eu acho muito feio as pessoas querer menosprezar, querer julgar a mediunidade do outro, apontar o dedo para a mediunidade do outro. Por conta de uma coisa, sabe? Tipo assim, eu fumar não retira a verdade e nem o conhecimento que eu tenho, e nem as experiências espirituais, as coisas espirituais que eu tenho. Entendeu? Isso não. Porque eu uso justamente para ajudar eu a abaixar. Porque senão eu não ia aguentar, porque não é normal um ser humano, tipo, não é normal. Gente, eu vou falar pra vocês, não era pra mim estar aqui mais. O tanto de quase morte, de coisa, principalmente de uns 3 anos pra cá, não era pra mim estar mais aqui. Então, não vai ser dá até vontade de chorar, não vai ser um cigarro que, ou uma bebida, uma coisa que vai fazer com que o meu trabalho, ou a minha mediunidade, ou a minha conexão espiritual seja menor, entendeu? Que igual esses dias eu tava aqui conversando, eu tava vendo, vocês acham que até Jesus bebia? Tipo, até Jesus bebia e ele tava sempre conhecendo pessoas, sempre ali conhecendo. Vocês acham que ele não bebia com esse tanto de coisa que era comum na época, vinho? Vocês acham que ele não bebia, nem que fosse um copo? No mínimo, ele beberia um copo por dia. Então, assim, não é porque eu faço, não é porque eu fumo que eu tô perdida, entendeu? Eu acho que, eu entendo que prejudica a garganta, a fumaça, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa consciência dos danos físicos, eu tenho essa consciência. Só que, gente, pelas coisas que eu passei, vocês não têm noção. Eu passei por tanto ataque, por tanta coisa, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber. Na época eu fiquei, sei lá, uns 4 dias sem comer nada. Eu senti fome, um negócio pesado, um negócio feio que me ajudou, que eu passando por uma depressão, por uns negócios horríveis, que se eu não tivesse, se eu não fumasse ali, eu não comia não. Pra me sentir fome, pra ter que comer, entendeu?
porque eu não nem remédio eu aguentava, não aguentava comer, beber, eu passei por uns negócios assim. Então, e eu e é, não vou me entrar muito mais nesse que eu acho que eu já falei muito sobre, mas é uma coisa que eu queria trazer, porque eu sei que não é só comigo que acontece com mais gente. E é uma coisa que eu senti de vir aqui, já tem tempo já que eu tô querendo falar, só que com o celular que eu tava fazendo não dava pra mim gravar, pra me passar as coisas que eu tinha pra passar, e agora eu vou conseguir falar tudo que eu tenho pra falar, as formas, as coisas que eu tenho pra falar, porque se vocês pegar pra ver vídeo, e a maioria dos vídeos é picotado. E não é eu que picoto, não é eu. Os vídeos simplesmente cortava no meio, parava de gravar, altas coisas assim que. Altas coisas assim que se eu for parar, que se eu falar, vocês vão falar, você é louca, você é. Tá inventando história, que não sei o que, mas não é não. Então eu falei isso, que eu sei que tem gente aí que passa por essas coisas, mesma coisa que eu, então situações parecidas que lembram e não se deixam não se deixam abater. Se você tem consciência assim como eu, igual eu falei, eu quero ter que parar, eu espero chegar aqui um momento e falar que eu parei, só que enquanto isso estiver me ajudando e me ajudando ali, porque igual que eu falei, pelo menos com o básico ali, igual me ajudou, mas eu já tô bem melhor, tô diminuindo, mas enfim, se você tem consciência e você ainda continua na sua essência e você não tá perdido, que o povo tenta pensar que quem faz uso é vagabundo que tá perdido na vida, não é bem assim não, entendeu? E você tem a responsabilidade também, tem a responsabilidade. Que tem pô pra ficar fazendo seis que pega, é médio, fica usando e de qualquer jeito, metendo Johnsons em lugar ruim, das coisas assim, sendo que é erva que tem erva de poder, com erva de poder não se brinca. Não é. Aí vocês vivem com problema aí na vida e não sabem por quê. Isso tudo aqui que eu tô falando foi mensagem canalizada. Não sei nem o que a gente tá falando. Mas é isso. Bom, gente, eu vou lá porque, nossa, olha o tempo que tá e eu tô sentindo que eu tô falando coisas à toa. Mesmo, não que à toa, mas é que parece que fugiu do contexto de tudo que eu tinha para... do início ali que eu tinha pra trazer. Mas, enfim, eu vim aqui pra trazer... pra ajudar a despertar vocês, pra trazer conhecimento e despertar. Então, se o que eu falei até agora vai ajudar você a despertar, é isso. Mas, enfim, muito obrigada por ter visto até agora, por ter me assistido até agora. Se o que eu falei fez sentido, por favor, deixe sua curtida aí, né? Eu não sou de ficar pedindo, mas é porque eu preciso saber, gente. Se tá fazendo sentido, se eu não tô louca. Quer dizer, eu sei que eu não tô louca, mas tipo, eu preciso saber se tá fazendo sentido pra vocês. Então, se vocês puderem, né, saiba reconhecer também o trabalho dos outros, né? Não é porque eu tô fazendo aqui sem intenção, negócio aqui de graça, que você vai deixar por isso mesmo, né, meu filho? Mas é isso. Obrigada, que Deus abençoe vocês. Espero que eu tenha ajudado. E é isso, fique com Deus e...